Uma boa, uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, nossos amigos espirituais, agradecendo essa casa, o Grupo Luzeiros do Mestre, que nos permite estar aqui todos os domingos às 18 horas, levando o Evangelho, a Boa Nova, Jesus, o amor aos lares, aos amigos que nos acompanham. Nosso muito obrigado. Estamos no mês de dezembro e no mês de dezembro nós estamos focando Jesus, porque é Natal, se comemora na terra o Natal, mas se esquece de Jesus, se fala muito de Papai Noel, então nós resolvemos fazer todos os domingos de dezembro Jesus, Jesus, Jesus. Hoje o nosso irmão, nosso convidado é nosso amigo Antônio Carlos Grinzoni. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. E o tema é Jesus e a missão dos apóstolos. Eu já fico emocionado. Ontem eu estava vendo nessa TV a cabo, né, no History, sobre Jesus e os apóstolos, né, como sofreram, como se dedicaram, né, para a gente ter hoje o Evangelho pelos 4 cantos do planeta. Hoje é o nosso tema. Participe conosco, mande sua opinião, tire suas dúvidas, participe com a gente e compartilhe também com os amigos, ok? Todo nosso programa, o Evangelho no Ar, nós fazemos o Evangelho, a leitura da página do livro Fonte Viva e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente convida a todos a estarem aí às mãos, os livros, família reunida, para que a gente possa então convidar Jesus a adentrar no nosso lar. Eu vou fazer a leitura, Fonte Viva, lição número 80, Corações Cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Tiago. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei do trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se mantêm exoneradas da glória de servir. Que absurdo! Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem. Rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem as exigências de muitos que se aproveitam deles à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. A gente veio comentando sobre essa frase, eu e o nosso irmão Francisco, que faz parte aqui da produção, sobre, né, todo mundo, o verme colabora, a água colabora, o sol colabora, o animal colabora, a árvore colabora, todo mundo colabora. E homens, como diz aqui, se acham, né, que não vem aqui para servir, que vem aqui só para aproveitar. Aí, interessante que o final, que fala que depois no plano espiritual, vão servir como escravos dos nossos irmãos lá em cima. Não trabalharam aqui, vão trabalhar lá do outro lado. Ou seja, vamos trabalhar, gente. O trabalho, quando chama, né, nós estamos aqui, hoje, domingo, e graças a Deus trabalhando. Trabalhar e muito.
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ali no Mistérios Escondidos dos Sábios e dos Prudentes, item 7 e 8. Então Jesus disse essas palavras: dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelados aos simples e aos pequenos. Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por havê-las escondido dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana que se acha prudentes, porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. É por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. A doutrina espírita é maravilhosa, que ela é fácil de compreensão a todos, rico, pobre, independente de cor, de sexo, religião, que não tem entendimento. Tem pessoas que têm faculdade, mestrado, doutorado, mas não acreditam, não têm esse entendimento. E tem pessoas que nunca entrou numa escola, mas compreende, traz já esse germe dentro de si. Ou seja, uma coisa para todos nós, né? Vamos fazer a nossa vibração e depois já passar para o nosso irmão, para o tema de hoje, Jesus e a missão dos apóstolos. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus. Hoje é o nosso, aqui na Terra, o último programa antes do Natal, onde a gente lembra de Jesus e agradece muito esse nosso irmão pela sua obra, pelas oportunidades, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco. Obrigado, Mestre Jesus, obrigada por tudo. Continue sempre velando por nós. É muito bom, é gratificante, é prazeroso, é uma sensação de alívio saber, quando nos disse: nenhuma ovelha se perderá. As ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Obrigado, Pai. Obrigado por nos sempre velar e zelar por nós. Precisamos desse seu zelo e estar sempre conosco, nos forçando a caminhada, nos dando força e ânimo para a caminhada. Vamos mentalizar o nosso lar. Pedir a Maria, cada um mentalize o seu lar, a sua casa. E vamos pedir a Maria, a Jesus, que envolva o nosso lar com muita luz, com muita paz e com proteção. Vamos mentalizar os familiares, mentalize cada familiar, que Jesus possa envolvê-lo com muita luz, com muito amor. Mentalizar os que estão os doentes, os que estão nos hospitais, nos leitos, nos presídios, nos cárceres, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Os que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Os irmãos que ainda se encontram, Pai, nas zonas umbralinas. Irmãos que já perderam a forma humana, que já perderam a esperança. Que as nossas preces, nossas vibrações cheguem até esses irmãos, levando um pouco de luz, de paz, de esperança. Vamos pedir aos governantes, em especial aos governantes brasileiros que vão agora assumir nesse próximo ano, que sua bênção, Pai, seja sobre todos eles, independente de partido, de quem seja, que seja o melhor para o nosso povo, para todos os brasileiros, e que isso se reflita no planeta, pois nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Obrigado, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Abençoe, intua nosso irmão e que nossa tarde possa ser de grande aprendizado para todos nós. Que assim seja. Então, o nosso irmão Antônio Carlos Guerlinzoni vai nos brindar com o tema Jesus e a missão dos apóstolos. Eu já estou assim, ouvidos atentos, que eu tenho certeza que vou aprender muito. Fique à vontade. Só pega. Bem, então, irmãos, irmãs, né? Uma boa noite a todos. Jesus ampare então o nosso propósito, né, de nos reunir aqui para o estudo
da doutrina espírita com o tema Jesus e a missão dos apóstolos. Então nós fizemos aqui um desenho aproximado, é claro, né, da época do Senhor Jesus, da Palestina. Então eram 5 estados: a Galileia, a Decápolis, a Samaria, a Pérea e a Judéia. Uma área de 20.600 km², onde Jesus praticamente a pé, né, com os apóstolos, percorreu toda essa área, que é a menor área do menor estado, é maior que a menor área do menor estado brasileiro, muito próxima, que é Sergipe, área de 20.600 km². Então, banhada pelo mar Mediterrâneo, nós tínhamos os 5 estados. Galileia fazia divisa com a Fenícia, que hoje é o Líbano. A Síria fazia divisa com Decápolis, de onde no Monte Hermon, filetes de água compunham um pequeno lago chamado Águas de Merom, compondo o lago de Genezaré. O rio Jordão interligava o lago de Genezaré com o Mar Morto, que desaguava no Mar Vermelho, que Moisés abriu para a fuga dos hebreus do cativeiro egípcio. Então, com esses 5 estados, Galileia, Decápolis, Samaria, Pérea e Judéia, Jesus trouxe a mudança estrutural para o nosso planeta, né? Trouxe a lei do amor, trouxe-nos o cristianismo. Todos nós entendemos hoje que o cristianismo é o próprio espiritismo, né? Espiritismo é o cristianismo redivivo, vivo novamente. Então foi nessa área pequena que Jesus trouxe a grande mensagem transformadora para todos nós. Maria de Nazaré contava 15 anos e o José contava 40 anos. Maria estava grávida de 9 meses. Houve um pedido de recenseamento do César, o imperador, que era o Augusto. Queria saber quantas pessoas moravam na Palestina. Já tinha feito o recenseamento para a Fenícia, para a Síria. Então, a necessidade de que cada um irmão judeu fosse no local onde ele pertencia em relação às tribos de Davi. Eram 12 tribos. Nessas 12 tribos, né, dos filhos, melhor dizendo, dos filhos de Jacó, as 12 tribos dos filhos de Jacó distribuídas na Palestina, e o José tinha que vir a Belém, na Judéia, porque ele era assim da tribo de Davi, ele era da tribo de Davi. Então ele vai ter que se deslocar, porque a Maria, grávida de 9 meses, ela quis vir com ele. De qualquer maneira, embora os pais tenham dito para ela não ir, ela resolveu ir a si mesma. Segundo Amélia Rodrigues, Primícias do Reino e Luz do Mundo, eles se deslocaram por 4 dias até Belém de Judá. Então, chegando aqui em Belém de Judá, depois de 4 dias, grávida de 9 meses, não tinha sequer um lugar para que eles ficassem, porquanto um irmão, né, que viu penalizada a situação dela, grávida de 9 meses, ofereceu uma estrebaria, um local onde ficavam os animais, próximo da estalagem que ele tinha. O José não teve outra condição senão aceitar essa oferta, e ali ele aprontou o feno, fez na cama um feno novo, fez uma cama aonde Maria recebeu Jesus. Acolhido Jesus, José limpou o coxo dos animais, tirou o feno velho, mastigado pelos animais, colocou lá feno novo e colocou Jesus ali na chamada manjedoura, né? Na verdade era um coxo para os animais. Nesse momento, nos arredores de Belém, apareceu um espírito superior e disse assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu o Salvador.
Então eles vieram também próximo levar presentes para Jesus. Desse outro lado, no chamado Vale Mesopotâmico, nós vamos ter na Pérsia Antiga, que hoje exatamente é o Irã, ali havia uma cidade chamada Seleucida, e na cidade chamada Seleucida moravam lá os 3 reis magos. E eles demoraram numa viagem, guiados por uma luz, segundo Amélia Rodrigues, guiaram de lá do Vale Mesopotâmico, 3 meses e meio de viagem em camelos, e eles divulgando a mensagem. Nasceu Jesus, nasceu aquele que é exatamente o rei dos judeus, né? Então eles vieram falando dessa mensagem. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, na Judéia, Herodes o Grande chamou os 3 lá para saber deles quem era Jesus. Então ele explicou para ele: você não precisa se preocupar, porque Herodes estava preocupado em perder exatamente o seu trono, o seu reinado, né? E Jesus não veio fazer isso, né? Não veio fazer isso. Aí eles saíram e se dirigiram a Belém, levando ouro, incenso e mirra, conforme sabemos. Logo após a saída dos 3 reis magos de Jerusalém, ele escreveu um édito mandando matar todos os meninos hebreus de 2 anos para baixo. Na verdade, queria matar Jesus, né? Queria matar o Cristo. Aí nessa mesma noite, após a oferenda dos reis magos, em que eles se retiraram, José recebeu, assim, um convite de um espírito, para que esse espírito pudesse então pedir para o José fugir com a Maria e com Jesus para as terras do Egito. No Egito nós tínhamos exatamente lá muitas vilas onde se encontravam hebreus, principalmente na cidade de Heliópolis, no Egito. Então eles se dirigiram para Heliópolis, onde havia uma grande comunidade judaica, e ali Jesus viveu até os 4 anos. 4 anos, Herodes, né, realmente o governador de Jerusalém, ele desencarna, vitimado por hidropsias generalizadas, inchado, talvez problemas renais. E novamente esse espírito superior aparece para José e fala: José, você pode voltar novamente para Galiléia, não fixe residência em Jerusalém conforme você deseja, mas fixe residência novamente em Nazaré, a sua carpintaria, para que a vida volte ao normal, porque aquele que é filho do governador, que é o Arquelau, está fazendo coisas piores ainda que o pai. Lembrar só, né, que o Herodes, ele tinha 4 filhos. Herodes Antipas, que coroaria, né, Jesus com a coroa de espinho. Arquelau, que ficou governador de Jerusalém, da Judéia, melhor dizendo. E os outros 2, Herodes Filipe I e Herodes Filipe II. Então dividiram a Palestina nas chamadas tetrarquias, né? Por isso tetra, eram os 4 filhos dele. Foi dividida a Palestina na época pelos 4 filhos dele. Não temos muitas informações de Jesus criança. Temos uma quando ele tinha 6 anos, no Espírito Humberto de Campos, que aqui nesse livro, Boa Nova, meu é capa antiga ainda, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz para nós que Jesus criança, em aproximadamente 6 anos, ele pegava na mão assim da mãezinha pobre, com seus filhinhos, e os levava para almoçar com ele. Aí almoçavam e iam embora. Aí um dia apareceram 2 fugitivos criminosos que saíram daqui de Jerusalém, eles fugiram daqui, estavam passando próximo de Nazaré, os 2 criminosos, e Jesus pegou na mão de cada um dos criminosos para eles almoçarem com ele. Almoçaram, foram embora. Humberto de Campos fala que eles ficaram tão magnetizados pelo amor do Cristo, criança ainda de 6 anos, que eles mudaram os caminhos dele. Uau. Abandonaram o crime. Então José depois interpelou Jesus: meu filho, você não pode trazer criminosos para cá para almoçar com a gente. Perigo que isso acarreta para a nossa família.
Aí ele olhou para o alto e falou: Pai, o meu Pai que está no céu diz que existe mais festa lá quando entra um pecador arrependido do que 99 justos. Quer dizer, Jesus, criança, já fazia desse jeito, né? Depois nós vamos ter informações de Jesus aqui com 12 anos, em Jerusalém, no templo de Salomão. A mãe dele com o pai dele, a Maria e o José, sempre vinham até aqui para a comemoração da Páscoa judaica. Então nesse dia Jesus ficou perdido. Informação do Humberto de Campos. A Maria preocupada: onde está Jesus? 3 dias não souberam onde Jesus se encontrava, nem ela nem o José. Não, procura daqui, ó, eu vi um menino no templo de Jerusalém, estava ensinando os doutores, olha só, 12 anos ensinando os doutores da lei. Maria foi lá, recolheu Jesus, né, com todo aquele amor materno. Depois disso nós vamos ter uma informação: Jesus adolescente, no livro A Grande Espera, da Corina Novelino, por Eurípides Barzanufo. Eurípides Barzanufo era um essênio. Comunidade essênia era aqui próximo do Mar Morto. Jesus não foi essênio, mas ele veio aqui com 15 anos de idade. O livro do nosso irmão Eurípides nos fala exatamente que a grande espera, o título do livro, a grande espera, todos esperavam por Jesus, todos. Aí Jesus apareceu saindo de Nazaré, indo exatamente para o povo essênio. Aqui ele vai se encontrar com Eurípides, que tinha o nome de Marcos, né? Marcos era um essênio, Eurípides era um essênio. Conversam, ele leva Jesus então para conversar com os grandes líderes essênios, porque os essênios eram judeus que tinham muita disciplina mesmo, né? Então a comunidade toda foi destruída pelos romanos no ano 150, totalmente destruída a comunidade essênia. Então temos essas informações: Jesus adolescente, no livro A Grande Espera, médium Corina Novelino, escritor Eurípides Barzanufo. Depois Jesus, vamos ter uma informação do Humberto de Campos, que quando Jesus fez 18 anos, o José desencarnou, o pai dele desencarnou. Depois nós vamos ter informações dele com 30 anos, né? Só com 30 anos. E Jesus então começa a chamar os pescadores, praticamente analfabetos. Existe um livro chamado Universo e Vida, do Espírito Áureo, não é? Aonde nós temos informações nesse livro, Universo e Vida, que todo um grupamento de espíritos superiores que vieram desse planeta, do Sol Sírius, planeta muito evoluído, onde veio essa pleiade de espíritos que ajudaram Jesus. Os apóstolos, veio a Maria, mãe dele, veio o José, que é o pai dele, vieram todos os profetas da antiguidade, todos preparando os caminhos da vinda do Cristo. Esse planeta do Sol Sírio, da constelação do Grande Cão, vieram de lá. No livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, médium Hernani Santana, o livro editado pela FEB, fala disso para nós. Então Jesus, quando chegou para o Simão Pedro, para Pedro, Acho que veio na internet. que era irmão do André, filhos de Jonas, Acho que veio na internet. chamou os dois: vocês não gostariam de me ajudar a fundar o reino de Deus na terra? E eles largaram toda a pesca que eles estavam fazendo para seguir Jesus. Depois Jesus vai chamar João, evangelista, mais tarde, vai chamar o Tiago, maior, em termos de estatura, Tiago maior. Eram irmãos também, filhos de Zebedeu e filho de Salomé. Eram irmãos consanguíneos. Depois vai chamar também o Tiago menor, em termos de estatura, Tiago menor. Ele vai chamar o Judas Tadeu, e vai chamar também o Mateus, irmãos também consanguíneos.
irmãos consanguíneos, filhos de Alfeu e Maria de Cleófas. Maria de Cleófas, que era parenta da Maria, mãe de Jesus. Muitas vezes, esses e as irmãs desses eram confundidos como irmãos de Jesus. Mas Jesus não teve outros irmãos, ele foi primogênito. Os Espíritos nos falam isso. Então, dessa maneira, só voltando aqui atrás com relação ao João e o Tiago maior, filho de Zebedeu e Salomé, eles eram de menor. Estima-se que o João tinha 13 anos só 13 anos. E o Tiago maior, 15 anos. Somente os dois eram muito jovens. Então Jesus teve que pedir permissão para o Zebedeu e para Salomé para que eles pudessem segui-lo. Eles autorizaram aqui então o João fosse juntamente com o Tiago seguir Jesus. Depois Jesus vai chamar, esses daqui eram irmãos consanguíneos. Então Jesus vai chamar o Judas Iscariotes, que era de uma cidadezinha aqui chamada Queriote, no sul da Judéia. Vai chamar o Judas Iscariotes, vai chamar também Bartolomeu, vai chamar também o Filipe, vai chamar o Tomé, e vai chamar também Simão, os Zelotes. Composto então o discipulado, Jesus começa na divulgação do cristianismo, né? Trazendo a maior mensagem que todos nós conhecemos, que é o cristianismo. E ele, nessa área de 20.600 km², ele vai andar aqui. 3 anos só foram o suficiente para que Jesus trouxesse essa maior mensagem, a mensagem do amor. 3 anos, né? Dos 30 aos 33. Um dia, João estranhou um irmão. Esse irmão, ele curava em nome de Jesus, fazia curas em nome do Cristo. Aí nosso irmão Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, fala desse irmão aqui que curava em nome do Cristo. O João não gostou. Chegou para ele e falou: você não pode curar em nome do Cristo. Nós é que somos apóstolos, você não é apóstolo. Aí o Leon Tolstói vai trazer isso para nós, que ele provavelmente era um grego, esse irmão, vestia-se com um hábito marrom, e aonde Jesus ia, ele ia atrás e anotava todas as informações que o Cristo falava. Anotava aquilo, escrevendo tudo aquilo. Ele observava como que Jesus impunha a mão para fazer as suas curas extraordinárias. Jesus fez muitas curas, conforme sabemos. Aí ele vendo isso, e uma certa feita, ele estava na praça, aqui em Jerusalém, esse irmão, e muitos irmãos compareceram à praça para serem curados pelo Cristo. Mas quando chegaram lá, Jesus não se encontrava lá. Jesus estava em outras paragens, fazendo a divulgação e curando também, ajudando as pessoas. Aí ele vendo tanta gente leprosa, tanta gente paralítica, cega, surda e muda, esse irmão se levanta e começa a curar em nome de Jesus. Começa a curar em nome do Cristo. Ele era especializado praticamente assim em expulsar os espíritos obsessores. Esse irmão, né? Expulsando os espíritos obsessores. Esse irmão que fazia as curas em nome do Cristo, ele então passa a seguir Jesus efetivamente. Aí Jesus ainda vai dizer em relação ao João: João, você fez mal exatamente em condenar os nossos irmãos, porque quem não é contra nós é por nós, né? É nessa passagem que Jesus, quem não é contra nós é por nós. Então esse irmão certamente era um apóstolo do Cristo,
fazendo exatamente, divulgando o cristianismo, anotando mais tarde, segundo Leon Tolstói, ele falava para as multidões, curava em nome de Jesus, falava das anotações do Cristo. O Cristo, inclusive, havia aparecido para ele em sonhos, falando dessa necessidade do trabalho dele de amor ao semelhante. Jesus, através dos sonhos, procurava auxiliá-lo nessas suas necessidades. Então é um irmão que curava em nome de Jesus. Depois Jesus vai chamar 70, dando a eles condições de trabalhar também da mesma maneira, ajudando o próximo, curando as pessoas. E foi aqui no Betabara, nas margens do Jordão, para o lado da Pérea. O Betabara era um local onde as pessoas iam para lá descansar. Então vinham, descansavam aqui, tinham vários hotéis da época. Aqui é o deserto. Aqui nós vamos encontrar um monte chamado Monte Nebo. Esse Monte Nebo foi onde Moisés, com o povo hebreu, ele fica aqui com 120 anos, onde vai desencarnar. Desencarna no Monte Nebo, na Pérea, no Planalto de Moabe. E Josué caminha com o povo e ele abre também o Rio Jordão. O Rio Jordão para de fluir e ele atravessa aqui com o povo e vai encontrar-se na cidade de Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo. Estima-se, em calculando pelo isótopo 14 do carbono, 7.000 anos. 7.000. É considerada a cidade mais antiga do mundo. O Josué, conforme nós sabemos no livro dele, Josué cercou Jericó, as chamadas muralhas de Jericó. Pede para 7 sacerdotes tocarem as trombetas. E eles cercam a cidade e começam durante 7 dias tocando suas trombetas. E a muralha caiu. A muralha cai, eles entram lá com cerca de 140.000 soldados de Josué e destrói a cidade de Jericó. Quando nós falamos Jericó, a gente associa imediatamente ao Zaqueu. Mas essa construção da cidade a 1 quilômetro, mais ou menos, Herodes o Grande, esse mesmo que mandou matar os meninos hebreus, o Herodes foi uma das pessoas que ajudou a reerguer 1 quilômetro da antiga Jericó. Ele ergueu novamente uma outra cidade. Até Cleópatra, com Marco Antônio, vieram aqui, que é uma cidade muito turística, né? Jericó é uma cidade turística. Eles vieram para cá, passavam dias aqui descansando em Jericó, reconstruída, né? Reconstruída. Porque essa aqui o Josué destruiu completamente, com mais de 140.000 soldados, onde caiu a muralha, caiu o muro que cercava Jericó depois de se trocar trombeta, né? Uma certa feita eu estava estudando engenharia no livro de física do Halliday, do Resnick e da minha época, né? Da minha época. Então nesse livro nós temos uma ponte, a ponte caiu lá nos Estados Unidos e afluíram para lá o grande cérebro. Mas por que a ponte caiu? Aí estudo aqui, estudo dali, de repente vai se descobrir que a velocidade do vento bateu na ponte com tamanha força, vamos dizer assim, né? Que a ponte caiu. Quer dizer, como se entrasse uma sintonia e dentro dessa sintonia, a frequência, a ponte veio abaixo, caiu. Ou das duas umas. Se nós chegarmos com um tenor aqui naquela jarra com vidro e ele soltar a sua voz aqui, a jarra quebra, se houver a frequência da jarra de vidro com a voz dele. Vai haver a ressonância, a frequência da sintonia da voz do tenor para aquela jarra de vidro, a jarra se quebra. Desde que haja sintonia, igual a gente está na casa da gente,
passa um ônibus, a janela treme toda, houve ali uma sintonia, mas não a frequência tal que quebrasse a janela, o vidro da janela. Não quebra. Mas quando quebra, porque exatamente houve a ressonância entre a frequência do motor do ônibus com a frequência da nossa janela. O vidro se parte. Então o estudo que eles chegaram na queda da ponte foi esse. Entrou a frequência do vento em sintonia e a ponte simplesmente quebrou. Vamos dar Pois não. mandar um abraço aqui para Maírce Breves, está lá em Petrópolis, um abraço. A Bia Montella, a Ana Denegres mandou um abraço, o Cláudio, Maria do Carmo Rondinelli, Mauro Lúcio Krippel, Aline Fonseca, Mara Giacomini. E nós estamos sem internet e estou vendo que muita gente está mandando aqui mensagens. A gente não está tendo como ler e responder, então a gente pede desculpa e estou mandando um abraço. Assim, a gente agradece o abraço, né, dos irmãos e das irmãs. Obrigado pela sintonia, né, com a nossa emissão nessa noite. Então nós queremos crer que a muralha cedeu, a muralha de Jericó, exatamente ao tocar as trombetas, houve, né, exatamente a frequência da emissão das notas pela trombeta com a frequência do muro, e o muro simplesmente caiu. Aí os soldados entraram lá. E se der tempo, nós vamos falar aqui desse livro aqui, Ponte Evangélica. Nesse livro, Jorge Dama Martins, ele vai tocar uma reencarnação da Maria Madalena, onde ela foi uma prostituta chamada Raabe, morava na cidade de Jericó. Uma das reencarnações dela, né? Deixamos nossa irmã Maria Madalena com essas reencarnações aqui. Ela foi uma prostituta chamada Raabe, morava exatamente em Jericó. Chamava-se Raabe. Depois nós temos outras reencarnações dela também, que a gente vai falar baseado nesse livro. As informações desse livro, nós os temos no Chico Xavier, Um Amor, Muitas Vidas, que fala disso aqui, junto com o Dr. César Burnier, dessa reencarnação da Maria Madalena. Teve essa como Raabe, depois mais duas reencarnações que a gente vai comentar, está aqui no livro, né? Bom, então, nós vamos encontrar Jericó e Josué mandou parar o Rio Jordão, ele para numa determinada altura, passa o povo inteiro, destrói Jericó. Então foi isso que Moisés fez vindo para cá, desencarnando o Monte Nebo, com 120 anos de idade, e Josué então entra com o povo para tomar toda a Palestina, que era chamada Terra da Púrpura, porque lá tinha um corante, era um fruto de um corante das árvores, que deixava a roupa púrpura, né? Azulada, vamos dizer assim, né? Então, com isso, nós vamos encontrar os apóstolos todos e esse irmão que curava em nome de Jesus. Aqui os 70. Os 70, Jesus aqui no Betabara deu poderes para eles. Então, vocês agora vão em meu nome entrar em todas as cidades, vão curar em meu nome. Vocês vão expulsar os espíritos, vão ajudar em meu nome. Então ele chama 70. Não eram só os 12. Mais 70 além dos 12 agora. Mais 70. Dentre os 70, esses 70 aqui, nós tínhamos assim, Barnabé, mais tarde seria um dos principais discípulos do Paulo. Nós temos Sóstenes, que é atribuído a ele exatamente a carta aos Coríntios. Quem escreveu a carta aos Coríntios foi o Sóstenes, discípulo de Paulo. E nós vamos encontrar também Cleófas. Cleófas, Jesus apareceu para ele aqui em Emaús. Emaús, a caminho de Emaús, depois que Jesus então, ele materializou-se e ficou, depois apareceria, materializou-se para Maria Madalena, depois apareceria lá em Emaús. Esse Cleófas era um desses irmãos. Jesus apareceu para dois irmãos a caminho de Emaús. Então, entre os 70 estavam esses três mais conhecidos. E eles saíram mesmo e curaram, ampararam as criaturas. Depois voltaram, depois de meses eles voltaram. Senhor, nós queremos mais poder. Aí Jesus deu mais poderes para eles. Eles saíram novamente, meses curando, expulsando os espíritos,
Tudo em nome de Jesus. E Jesus, então, ele estava materializado, Jesus, 40 dias ele ficou, e aqui, provavelmente no Monte Tabor, as informações são de Humberto de Campos no livro Boa Nova, ele deu também poder para 500 crianças, senhoras, senhores, jovens, deu poder para 500 através de outras reencarnações, igual também é comentado por nós, pela Amélia Rodrigues, sobre os 70. Várias reencarnações, e eles continuaram trabalhando em nome do Cristo. Os 500, a mesma coisa, várias reencarnações. Quem sabe um de nós aqui não fez parte dos 500, a gente não sabe, né? Verdade. De repente, deu poder para eles também. E ali que Jesus ascende, né, ele volita ascendendo até a 7ª esfera em que ele se encontra hoje, nas diretrizes planetárias, né? Ele ascendeu dali. E nós temos a 7ª esfera circundando a Terra, chamada de diretrizes planetárias, onde Jesus fica, né? Com a Maria, com o José e as pleiades de espíritos superiores que coordenam, assim, a Europa, coordenam as Américas, coordenam, enfim, a Ásia, né? A África. São espíritos muito superiores que coordenam com Jesus os continentes aqui do nosso planeta. Então, os 500 também saíram exatamente na divulgação, e através de outras reencarnações eles trouxeram as mensagens cristãs. Então nós temos agora, aqui nós vimos missão também dos apóstolos, e nós vamos ter missão para os apóstolos, igual nós colocamos aqui. O Judas se suicidou, conforme sabemos. Jesus estava no cenáculo, na chamada Santa Ceia, né? Santa Ceia. Imagina-se o seguinte: Jesus estava na ponta da mesa, o Judas estava à sua esquerda. E ele já tinha lavado os pés dos apóstolos, já tinha distribuído o vinho, pegou o pão, partiu como se fosse o seu corpo, e disse: aquele em que eu colocar o primeiro pedaço de pão no seu prato, esse vai me trair. Disse isso, já sabia de antemão. Cortou o pão e colocou no prato do Judas Iscariotes. Disse para ele: ó, você tem que fazer, faz-o depressa. Sai para orar no horto do Getsemane. Lá tinha um jardim bonito, chamado Jardim das Oliveiras. As oliveiras são assim árvores que produzem azeitonas, as oliveiras. Jesus foi orar ali, no Jardim das Oliveiras. Ora, sua um suor de sangue, que Lucas retrata no evangelho dele, chega a pingar no chão. Tamanha era a tensão que aguardava o Cristo no dia seguinte, que era sexta-feira. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas já sabedor, evidentemente, que não era possível, porque representaria muito para o mundo inteiro a crucificação de Jesus. E ele já sabia disso. Ele que tinha planejado, né? Governador da terra. Sai para orar, suor de sangue, termina de orar, os 3 dormiram, que ele havia levado, Pedro, João e Tiago dormiram. Acordou os 3, vocês não puderam orar comigo nem por 1 hora? Estava saindo, e entra o Judas Iscariote com os soldados romanos. Beijou a face dele. Ainda perguntou: a que vens, amigo? Os soldados se aproximaram para prender Jesus, e Pedro puxou a espada do soldado da frente, de nome Malco, puxou a espada, cortou a orelha dele. Jesus, como pôde, ele assim conteve a hemorragia, como pôde, mas a orelha caiu no chão, cortou mesmo. Amélia Rodrigues tem um outro livro dela, onde ela comenta que quando Simão Pedro, ele então em Roma, vai morrer, iria morrer crucificado, falou: não sou digno de morrer crucificado igual Jesus, quero que me crucifiquem de cabeça para baixo. Teve até o pé esquerdo cortado. Pedro, de cabeça para baixo, morreu assim, crucificado de cabeça para baixo. Aí vai aparecer quem lá? O Malco. Antes dele ser crucificado, o Malco apareceu para o soldado romano e falou: aqui, ele cortou a minha orelha, eu também sou soldado romano. Aí esses soldados não acreditaram no Malco, mandaram ele também ser crucificado. O Malco foi crucificado, ele desencarnou assim. Então a Amélia conta isso para nós: o Pedro de cabeça para baixo, e ele morreu crucificado, o Malco. Pouca gente sabe disso, né?
Então nós temos essas informações trazidas pela nossa irmã Amélia Rodrigues também. Bom, então nós vamos encontrar Judas Iscariotes. Jamais o Judas pensou que as suas palavras beijou a face do Cristo, né? Quando ele beijou, os soldados se aproximaram, prenderam, levaram para o Sinédrio, e ele foi condenado por 72 participantes, menos José de Arimateia, que não estava presente, nem o Nicodemo. Foram 70 que condenaram Jesus à morte. 70. Aqueles do Sinédrio. Tinha um Sinédrio maior que tinham 72 participantes. Eram senadores da época. E tinha um Sinédrio menor que julgavam coisas menores, 23. Esses 72 podiam condenar uma pessoa até a morte. Podiam condenar. E Jesus é condenado à morte, né? Morrer crucificado. Por duas palavras dele, vamos dizer assim, né? Ele disse que era filho de Deus e disse também que iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias apenas. Mas não era o templo de Salomão, era o seu corpo, que ele iria morrer na sexta e apareceria materializado no domingo de madrugada. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus. Era assim. Então ele foi condenado por crime de blasfêmia. Crime de blasfêmia é alguma coisa nesse sentido, né? Para a época foi muito grande. Sério. Queria fazer um pequeno comentário aqui, em que Jesus, portanto, ele foi crucificado, né? Desencarnou na sexta-feira. Ele desencarnou na sexta-feira, às 15 horas, na chamada hora nona, né? Desencarnaria na hora nona. Então, quando nós temos as passagens evangélicas, é preciso que a gente some sempre 6 horas às horas, aonde se encontram as horas nas narrativas evangélicas. Então, se nós temos Jesus carregando a cruz, na chamada hora sexta, nessa chamada hora sexta, significa 6 mais 6, 12 horas. E Jesus desencarnaria pregado na cruz na chamada hora nona, que seria exatamente às 15 horas. Então nós temos nesse livro aqui, Jesus, o homem de Nazaré, do João Duarte de Castro, uma informação muito interessante para nós, aonde Jesus, uma certa feita, ele vai dizer sobre a chamada pedra rejeitada. O que seria isso? Pedra rejeitada. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus registrou essa passagem do Cristo no capítulo 21, versículo 42. Repetindo, Jesus disse para os apóstolos: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então nós ficamos curiosos com essa passagem aqui. Que pedra rejeitada é essa, né? Aí nas nossas pesquisas nós encontramos um salmo de Davi. Davi diz 150 salmos. 150 salmos. E no Salmo 118, versículo 22 e 23, todos belíssimos, né? Salmo de Davi, todos belíssimos. 150. O Davi disse o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Então certamente Jesus trouxe das Escrituras, do Salmo de Davi, aquilo que ele falou e que Mateus registrou. Então a pedra que os edificadores rejeitaram, então tinha uma pedra rejeitada na edificação do que? Começou exatamente a construção do templo de Salomão com Davi, que era pai dele. Havia um profeta chamado Natã. Natã sonhou uma vez, um espírito apareceu e falou: diga para o rei Davi
que nós precisamos construir um templo de orações, porque a gente não tem um templo para a gente orar. Não temos um templo para nós orarmos. Aí o Davi, que era rei, falou: não, nós vamos começar um templo. Aí eles começaram a erguer o templo, pararam mais ou menos na metade do templo. O templo foi edificado pelos arquitetos e engenheiros da época com uma largura de 20 metros, projeto, né? Uma altura de 30 metros e um comprimento de 60 metros. Esse foi o projeto inicial. Teve muitas mudanças no templo. Salomão, quando terminou com essas dimensões. Depois, em 587, Nabucodonosor, do Vale Mesopotâmico, lá da Babilônia, ele entrou lá e destruiu o templo inteiro. Aí Ciro da Pérsia, que foi rei da Pérsia, reergue o templo, com muito mais edificação. Depois Herodes ainda faz um pedaço com mais 3 andares. O que nós temos hoje do templo de Salomão? Só aquele muro das lamentações, aquilo lá que é uma parte da fundação, para a gente ver como que tinha uma grande estrutura lá. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Isso aqui é o Daniel, no capítulo 2, versículo 34. O Daniel foi preso também no Vale Mesopotâmico, foi lá para a Babilônia. Que eles iam lá na Judéia, na Palestina Antiga, e prendiam e escravizavam todos os hebreus. Aí iam para lá, para Vale Mesopotâmico. No Vale Mesopotâmico, então, Daniel estava jovem ainda, preso, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. Só que ele acordou tão apavorado, não sabia sequer aquilo que tinha sonhado, não sabia. Quem é que sabe interpretações aqui? Ah, tem um hebreu lá que sabe fazer isso. Chama ele lá então. Falou: ó, eu sonhei, não sei o que eu sonhei, mas fiquei apavorado com o sonho, gostaria que você interpretasse o meu sonho. Falou: eu vou pedir a Deus, Jeová, para que ele me ajude. Então ele orou naquela noite, pediu para o Jeová, aí apareceu para ele uma estátua, e nessa estátua, exatamente, nós tínhamos cabeça de ouro, imaginemos uma estátua muito grande, e isso foi o que nosso irmão viu, né? O Daniel. Então a estátua muito grande, onde a cabeça era de ouro, essa condição toda aqui do tórax e o abdômen era de prata, nós tínhamos aqui de cobre uma parte, estanha outra parte, depois nós vamos ter os pés, parte dele de ferro e parte de barro. Aí veio uma estrela, bateu com toda a força e tombou a estátua. Esse foi o sonho. Quer dizer, os espíritos revelaram para ele esse sonho, e o Davi disse isso: olha, o sonho é esse. Significa o quê? Que o seu reino está terminado. Terminou o seu reinado, né? E ele não gostou muito disso, mas realmente aconteceu isso. E ele então perdeu Nabucodonosor o seu reinado. E por último, nós temos uma pedra que nós pesquisamos aqui. Está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Quem diz o povo que eu sou? Perguntou Jesus para os apóstolos: quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outro é Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, Simão, o que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Bem-aventurado és, pois foi Deus quem te disse isso, Simão. Sobre a sua pedra edificarei a minha igreja. Tu és a rocha. Jesus falou isso para Pedro, né? Você é a rocha. E vou edificar a minha igreja sobre a rocha. Tudo, Pedro, que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu também. Olha os poderes, através então dos quais Simão Pedro ficou investido, né? Então essa pedra, nós não podemos ser essa pedra rejeitada. Não podemos ser, né? Nós temos uma missão dentro da doutrina espírita, onde Jesus convidou todos nós, né? Todos nós, para sermos também um apóstolo dele, nas grandes tarefas da divulgação, porque a maior caridade que nós fazemos com a nossa doutrina é a sua divulgação,
Não é isso que nós sabemos? É o que nós sabemos. Então, quando Judas Iscariotes, ele recebeu 30 moedas de prata para beijar as faces do Cristo, lá no horto. Por quê? Porque Pôncio Pilatos havia pedido uma força, assim, para os soldados romanos. Porque, segundo o historiador Flávio Joséfo, ficavam aqui na região só de Jerusalém, na Palestina, pela época da Páscoa, a cidade possuía 120 mil pessoas. Mas a população crescia para 600 mil. Muita gente para uma cidade pequena. Então ele pediu um contingente de soldados que veio lá de Roma para poder ajudá-lo. Então Anás e Caifás deram 30 moedas de prata para ele mostrar simplesmente quem era Jesus, porque os soldados não sabiam quem era Jesus. Não sabiam. Então, o combinado, aquele que você beijar a face, esse é Jesus. Então foi assim que Jesus, com os soldados romanos, que todo mundo conhecia Jesus, porque ele vinha desde criança na festividade da Páscoa aqui em Jerusalém. Todos conheciam Cristo, menos os soldados romanos. Então Judas Iscariotes ganhou 30 moedas de prata para fazer isso. Quando ele viu que Jesus caminhou para a morte no julgamento, ele pegou as 30 moedas de prata, bastante desequilibrado já, jogou as moedas de prata no chão na frente de Anás e Caifás e disse assim: eu pequei contra o sangue de um justo. Aí Anás falou: e nós lá que nós temos com isso é lá contigo. Coitado, ele pegou uma corda e foi se enforcar num campo, né? Então Amélia Rodrigues fala isso para nós, no livro Trigo de Deus, que esse campo, eles iam pegar as 30 moedas e guardá-las novamente nos tesouros do Sinédrio. Mas pegaram as 30 moedas, compraram o terreno onde Judas tinha se enforcado. Naquele terreno ali foi chamado de Akéldama, palavra hebraica, que quer dizer campo de sangue. Campo de sangue. Aí aquilo foi transformado num cemitério. Amélia Rodrigues fala que até hoje esse Akéldama é um cemitério que recebe exatamente aqueles que desencarnam lá em Jerusalém e são enterrados ali. Até hoje existe esse cemitério, o Akéldama, segundo informações da Amélia Rodrigues, né? Então a Amélia Rodrigues nos conta isso, e que Judas, após o seu suicídio, ele vai cair na zona do umbral, próximo de Jerusalém. E antes de Jesus então aparecer materializado completamente para Maria Madalena, ele desceu lá, foi lá, chegou perto do Judas, coitado, ele estava cego, estava ainda com a corda espiritual apertando o pescoço dele, ele não conseguia respirar, que normalmente suicida, com o suicídio que ele faz, ele cria aquelas circunstâncias de sofrimento todas, né? Aí chegou, colocou a mão na cabeça do Judas, tirou todos os espíritos obsessores, porque todo suicídio tem obsessão, né? Toda depressão também tem exatamente a obsessão. Então ele afastou os espíritos obsessores, colocou a mão na cabeça dele e disse assim: Judas, sou eu, Jesus, eu te perdoo, eu te perdoo. Você tem uma grande missão para fazer, e eu vou estar do seu lado. Nesse livro que nós trouxemos aqui, do Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo, também é capa antiga, Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, Chico Xavier. No dia 14 de abril de 1935, Humberto de Campos resolveu ir a Jerusalém. Um repórter tinha desencarnado em 1934, o ano anterior desencarnou. Em 1935 já estava escrevendo através de Chico. E ele foi uma das criaturas que analisou o Parnaso de Além Túmulo, estava indo no corpo. Foi lá para conhecer o Chico, que estava encarnado, né? Evidentemente o Chico, e ele também encarnado. Você que é o mineirinho, né, que conseguiu escrever o Parnaso de Além Túmulo, sou eu mesmo, naquela humildade, Chico, não, sou eu mesmo. Analisou, pois você saiba você que realmente é uma obra-prima, Parnaso de Além Túmulo. Ele era um dos grandes críticos da época, Humberto de Campos, né? Escritor famoso, ele escrevia muito bem, era poeta, e era escritor. Aí o que vai acontecer? Desencarnou de acromegalia, né? Desencarnando de acromegalia com a doença terrível. No ano seguinte já estava escrevendo através de Chico, a escrever esse livro aqui, Crônicas de Além Túmulo, aonde em 14 de abril de 1935 era a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, chamada assim, né?
E ele vai até lá. E aqui no livro, o Judas Iscariote está sentado numa pedra. É assim, tem um córrego que passa e tem umas pedras, e ali está o horto do Getsemane, lá dentro do Jardim das Oliveiras, né? Aí sentado numa pedra, olhando assim, entristecido lá para o horto, estava um espírito. Humberto de Campos já estava desencarnado em espírito, foi para lá, quando de repente um outro espírito chegou no ouvido dele e falou assim: irmão Humberto, aquele que está sentado ali na pedra é o Judas Iscariotes. Você vai lá, faça uma entrevista com ele, traga para os irmãos encarnados. Aí ele chegou perto do espírito e falou assim: você realmente é Judas Iscariotes? Sim, sou eu. Você pode me ceder uma entrevista, que eu vou mandar essa entrevista para os irmãos que estão encarnados na Terra. Pois não, o que você deseja saber de mim? Ele perguntou: por que você traiu Jesus? A primeira pergunta: por que você traiu Jesus? Ele disse: eu não traí Jesus. Ele fala no livro que ele não traiu Jesus, porque ele ganhou 30 moedas de prata só para mostrar quem era Jesus. Isso não é traição. Todo mundo sabia que era o Cristo, todos sabiam, menos os soldados romanos. Ele não se considera traidor. Aí ele pergunta: tudo quanto diz a seu respeito é verdadeiro? Ele falou: nem tudo é verdadeiro. Ele disse assim que ele se sente magoado pela pessoa hoje, vamos dizer assim, tacar pedra no Judas, né? Judas Iscariote, se sente magoado com isso, porque até hoje falam dessa traição, mas ele não traiu Jesus, ele fala mesmo. E a gente até brincando fala assim que hoje, às vezes, os políticos, né, que a gente conhece, jogam mais pedra agora nos políticos, não é? Todo ano tem muito político para ser malhado lá, igual Judas é malhado. Vai acontecer então que ele diz assim: ó, eu não preciso mais reencarnar na Terra. Olha só, o Judas, o mais inteligente, que era o tesoureiro do grupo, não precisa mais reencarnar na Terra. Ele falou: eu saudei com a minha consciência e com Jesus aquilo que eu fiz. Bacana. Meu suicídio. Então ele falou que ele só reencarnou dentre os cristãos. Reencarnava, desencarnava, reencarnava nos cristãos, era assim, devorado pelos leões. Muitas vezes jogava azeite quente dentro do organismo dele, ele morria assim. Outras vezes iluminando os caminhos de Roma. 300 anos, foi assim, reencarnando, desencarnando só como cristão. E a última reencarnação dele foi no século XV, não é? No século XV foi a última reencarnação dele, onde nós temos informações que ele voltaria como a Joana d'Arc. Então, nesse livro, o único livro que nós conseguimos encontrar essa informação foi nesse aqui, do Divaldo Amélia Rodrigues, aonde Jesus, vivendo com Jesus, Amélia Rodrigues vai dizer isso para nós. O único livro que nós encontramos essa informação, que Judas voltou como a Joana d'Arc, né? Então vai reencarnar em 1412, desencarnou em 1431, queimado numa fogueira. Olha que paradoxo, né? Ela, 1412, reencarnando em Dom Remy, na França, ela via os espíritos, escutava os espíritos falarem: ó, você tem uma missão, você tem uma grande missão, você vai libertar a França. Pensa bem, uma menina, né? Igual a sua filha, né? Como é que ela vai entender uma missão desse nível? Aí São Gabriel aparecia para ela, São Miguel, São Rafael, Santa Margarida, Santa Catarina: você tem uma missão, minha irmã. E ela foi crescendo, e eles falando, aparecendo, 16 anos, ó, está na hora de começar essa missão. E ela então vai em busca do Delfim, que era o rei da França. Então os espíritos chegaram para ela assim, numa grande assembleia, 300 pessoas lá, o que sobrou, aquilo que havia sobrado da, vamos dizer assim, da França em termos de hierarquia, 300 pessoas só. Os ingleses dominavam os franceses já há 100 anos. 100 anos eles eram dominados pelos ingleses, os franceses. Então era o caos, a França estava o caos. Então eram crimes cometidos no meio da rua, a economia estava destruída, toda a economia destruída. Aí a missão da Joana d'Arc era exatamente essa. Qual que era?
devolver a França para os franceses, que os ingleses a subjugavam já há 100 anos. E 4 generais importantes da França não conseguiram retirar os ingleses. Não conseguiram retirar os ingleses. A missão de Joana era essa: tirar, né, os ingleses da França. Tirar os ingleses da França. Aí ela chegou lá, exatamente nesse reduto onde ficava o Delfim, o rei, e ela entrou lá, guiada por esse espírito, falou: aquele que está sentado no trono ali não é o Delfim, não. Não é ele, não é o rei. Ele está ali, nós vamos levar você até ele, você vai se ajoelhar e vai pedir para ele um local para vocês conversarem. Joana chegou lá, tinha lá um sentado no trono, mas não era o Delfim. Chegou na frente do Delfim, ela se ajoelhou, falou: rei, eu preciso conversar com você, porque eu tenho uma missão. Aí foram para lá, numa sala reservada, uma grande mesa, mapa da França ali exposto. O anjo Gabriel incorporou nela e falou assim: nós devemos atacar aqui, ali e acolá. Com o exército, preciso disso, um exército de 100 mil homens. Mas como você tem 16 anos, você acha que você vai conseguir fazer isso? Eu vou porque as vozes do céu estão falando comigo. E realmente ela conseguiu isso. Quando nós vamos encontrar nos Estados Unidos, uma certa feita, lá no Oval norte-americano, na Casa Branca, o Abraham Lincoln, presidente, na Guerra da Secessão norte-americana. Os do norte querendo a industrialização, os do sul querendo a continuação da escravidão. Desencarnaram 600 mil pessoas na Guerra da Secessão. Ele mandou chamar uma médium chamada Nete Colbu Maynard. A médium Nete incorporou um general desencarnado e aberto o mapa dos Estados Unidos. Aí ela falou assim: nós temos que atacar esse flanco, esse flanco e esse flanco. Isso em 1865. Nós estamos falando de 1412. Estamos falando de 1429, 1428, 1865, 400 e poucos anos depois, a médium Nete incorporou um general e falou assim: presidente, você precisa de levantar o moral da tropa. Você tem que participar da guerra. Aí ele foi lá e foi outra coisa do norte ganhado do sul, né? Dizendo isso, existe um filme chamado E o Vento Levou, né? 4 horas de projeção, em que nós temos exatamente isso, trazido pelo cinema, né? Um grande filme, E o Vento Levou. Incorporado na nossa Joana d'Arc, estava lá São Gabriel. Devemos atacar aqui, atacar ali, atacar acolá, com 100 mil homens, eu vou entregar a França liberta. 100 mil homens, o Delfim entregou para ela. 3 anos depois, ela entregou a França livre, expulsaram os ingleses. Nenhum general francês de mais alto gabarito conseguiu isso. E ela conseguiu, uma camponesa, analfabeta. Quer dizer, coisa do alto, igual Emmanuel comenta no livro A Caminho da Luz, né? Comenta o seguinte: quando Deus quer, acontece. Quando Deus quer, acontece. Perguntaram para o Chico Xavier no livro Chico de Francisco: ô Chico, por que a Joana d'Arc foi considerada uma santa? Se nós temos 3 anos de guerra lá em que destruíram cidade, milhares de pessoas morreram, ela foi santa assim mesmo? Foi canonizada? Aí o Chico Xavier, incorporado por Emmanuel, respondeu da seguinte maneira: o gen, olhem só, o gen do inglês não tinha condições. Então, voltando aqui numa célula, nós temos as mitocôndrias, são as usinas geradoras de energia de uma célula. Essas estrias são os cromossomas. São 46 estrias aqui no núcleo da célula. Dentro dos 46 cromossomas, aonde nós temos exatamente 23 trazido pelo espermatozoide, 23 trazido pelo óvulo, funde-se, nós temos o zigoto, uma nova célula. O zigoto
traz então em si já 46 cromossomas. Dentro dos cromossomas nós temos os genes, compostos de DNA e RNA, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. O ribonucleico encapsula o desoxirribonucleico. E nós temos no genoma nosso humano 3,2 bilhões de genes no nosso genoma, 3,2 bilhões de genes no nosso genoma humano, numa dupla hélice, ligados por adenina, citosina, guanina, timina e ponte de hidrogênio. Se nós pegarmos o DNA e abrirmos, a ciência diz que ele tem 1,80 m, essa molécula de DNA, 1,80 m, a molécula de DNA. Então saibamos todos nós que Emmanuel disse através do Chico, o gene do inglês não estava apto a fornecer um cérebro adequado para espírito de tão gabarito. Não podiam ter o gene do inglês. Imaginemos se o pai do Einstein e a mãe dele não pudessem fazer com que ele tivesse um cérebro apto a fazer a teoria da relatividade. Imaginemos isso. O gene, como é que a gente vai saber? Só nós na doutrina espírita sabemos disso. A história não sabe, mas nós sabemos. Emmanuel diz, porque o gene do inglês, essa era a missão da Joana d'Arc, Judas Iscariotes, libertar o povo francês, porque aí um francês copulava com a francesa, teríamos filhos aptos a receber cérebros adequados para que Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Queilot, Montesquieu reencarnassem para mudar a história do mundo. Quando Robespierre, Danton, Marat e Camille Desmoulins entraram exatamente naquela fortaleza onde se encontrava toda reunida a monarquia. Maria Antonieta foi decapitada. O rei também foi decapitado. Entrou lá nessa fortaleza, que era a Bastilha. Curiosamente, a Bastilha, ela foi em 1396, ergueu-se a Bastilha. Sabem para quê? Para condenar e prender político corrupto. Então, brincando para o nosso país agora, teria que ser uma Bastilha, né? Volte a Bastilha. Maior que a Bastilha francesa. Aí eles estavam lá. Entraram lá Robespierre, Danton, Marat e Camille Desmoulins com o povo. Houve a queda da Bastilha, então no dia 14 de julho de 1789. Essa foi a data da queda da Bastilha. O povo entrou, tomou lá e transformou a monarquia em república. Essa era a missão, olha só, a missão do Judas reencarnado como Joana d'Arc, libertar o povo francês para que nós pudéssemos ter a república implantada e acabasse a monarquia. Houve sangue, houve muito sangue, né? Porque houve então exatamente a criação aonde cortavam-se, decapitavam-se as pessoas, né? Infelizmente houve isso, houve muito sangue, muitos franceses estão reencarnados inclusive aqui no Brasil devido a essa condição muito difícil, né? Que aconteceu aqui, liderado por Robespierre, Danton, Marat e Camille Desmoulins. Vieram, portanto, com a missão de ter a queda da Bastilha. Tendo a queda da Bastilha, nós vamos ter a queda da monarquia e exatamente a introdução da república, né? Que no nosso país nós vamos ter muito tempo depois a república instaurada, né? Acabou a monarquia e no Brasil também, 100 anos depois dessa data, 1889, nós temos então aqui no Brasil a república instalada, onde nós do povo agora elegemos nossos representantes, não é? E todos nós esperamos que nós tenhamos feito, né? Assim, uma boa escolha agora, né? Mas isso tudo veio com a missão de Judas Iscariotes como Joana d'Arc. Por isso, e só nós é que sabemos, né, dessas condições que Emmanuel traz através do Chico Xavier, essas informações. João Evangelista volta como Francisco de Assis. Então João vai continuar a tarefa dele com missão de trazer o que? Exatamente, de novo, o
cristianismo puro. O João reencarna com Francisco de Assis, que ele começa a escutar uma voz, né? Francisco de Assis: Francisco, reerga a minha igreja. Ele já tinha largado tudo, né? E foi lá, de novo a voz no ouvido dele: Francisco, reerga a minha igreja. Ele foi lá, uma igrejinha de São Damião, lá em Assis, onde ele reencarnou em Assis, né? Ele reencarnou lá em 1182, desencarnou em 1226, com 44 anos de idade, de câncer no fígado, Francisco de Assis. E ele, conversando, escutar essa voz: reerga a minha igreja. Então ele vai lá, reerga a igreja de São Damião. A voz de novo: Francisco, reerga a minha igreja. Ele vai numa cidade chamada Porciúncula, reergueu a igreja também, lá pintou a igreja, fez isso, fez isso, fez isso. Mas não era disso, até que ele sonhou uma certa noite com um escravo que era paralítico, chamado Abias. E estava passando todo o grupamento. João Evangelista parou, olhou para o Abias, falou assim: Abias, você é paralítico, mas você vai se reerguer, reerga-se. E o Abias se reergueu da paralisia. Aí o Abias apareceu num sonho para Francisco de Assis e falou: você não se lembra? Você era o João Evangelista, e você me curou da paralisia. Eu quero dizer para você o seguinte: tenha permissão de dizer que não é dessa maneira que Jesus quer que você reerga a igreja dele, não. Você tem que ir lá no Papa e leva os seus propósitos de divulgação do cristianismo. Ele escreveu 12 itens e foi lá no Papa Inocêncio III, aquele Fausto todo na igreja, lá em Roma. Chegaram lá de pé no chão, ele e os 12. Chegando lá de pé no chão, ele pediu exatamente autorização para o Papa, porque ele queria fazer isso, né? Não, perfeitamente. Você perguntou para ele: você é um cátaro? Cátaro, nós temos um livro do Hermínio Correia de Miranda chamado Os Cátaros e a Heresia Católica. É um livro robusto, onde o Hermínio estuda sobre isso. No fundo, assim, um resumo: era uma grande cidade no Languedoc, lá no sul da França, e só católico, mas com desejo de melhoria. Não queriam fazer o que faziam mais. Então esses católicos ergueram uma cidade onde viviam exatamente a pureza do cristianismo. A pureza do cristianismo. Chamavam-se cátaros. Você é um cátaro? Perguntou o Papa para ele: você é um cátaro? Não, não sou não. Eu estou aqui com 12 apontamentos. Aí ele falou assim: eu vou pedir um tempo com os cardeais para ver se eu autorizo você a fazer isso. Era isso que o Abias falou para ele: você tem que divulgar o cristianismo puro. É isso que é reerguer a igreja. Aí vai acontecer exatamente isso. Ele sai da igreja com os 12. Então, quando chega ali para os 12, ele vê lá um paralítico na porta da igreja. Aí chegou perto: meu irmão, você acha que eu possa te curar em nome de Deus da paralisia? O paralítico levou aquele susto. Ele impôs a mão: você tem fé no coração? Sim, eu tenho fé. Então que você levante e ande em nome de Jesus. Aí ele levantou, levantou aquela alegria e falou: por que você não vai lá no hospital Maria de Nazaré, no centro de Roma? Lá tem cego, tem surdo, tem mudo, tem paralítico, tem doente, tem leproso. Ele foi lá, gente, curou todo mundo do hospital Maria de Nazaré, imposição das mãos, falando da importância da fé. Quando ele retornou na segunda audiência com o Papa falou: é verdade que você curou um paralítico que sempre fica na igreja? Eu não. Quem curou foi Deus e Jesus, né? Foi também no hospital, mas curou todo mundo? Não foi eu, foi Deus quem curou. Então você está autorizado a divulgar o cristianismo. Deu autorização dele. Então ele saiu nessa divulgação extraordinária, dotado de uma fé, né? Irmã Pedra, Irmã Árvore, Irmão Sol, Irmão Lua, Irmão... E ele foi lá e o Lobo, Irmão Lobo, né? O Lobo de Gúbio, né? Conversou com o Lobo de Gúbio, que andava devorando o rebanho, e falou: meu irmão, eu sei que o seu problema é fome. Eu vou trazer para você todo dia que eu só alimento, mas você não pode mais atacar o rebanho. Nunca mais o lobo foi lá em Gúbio, né? Atacar. E lá perto tinha um leprosário, 100 leprosos lá dentro. Ele foi lá. Chegou lá, perguntou para o responsável: quem é que é o leproso mais doente que está aqui? Ah, está ali naquele quarto ali. Você use alguma coisa, porque você vai ter muito mau cheiro dele, que ele já está no final. É o mais doente aqui, tinha uns 100. Aquele era o mais doente. Aí ele entrou,
O leproso, coitado, estava sentado, o bacilo de Hansen tinha devorado até o crânio dele, gente. Até o crânio, parecia um buraco aqui no crânio, estava aparecendo o cérebro dele. Aí ele chegou perto e falou assim: meu irmão, você acha que eu possa te curar em nome de Deus? Aí ele sorriu assim um pouco e falou assim: mas você parece que está mais doente do que eu, porque o Francisco, ele era magrinho, né? Só comia o necessário, igual a gente mesmo, né? Só come o necessário para viver. Aí São Francisco sorriu, foi para trás lá do leprosário com seus frades, pegaram algumas plantas, foram para a cozinha, fizeram lá uma infusão, como se fosse um chá, fizeram uma infusão com as plantas. Ele pegou num balde aquilo que ele tinha feito, pegou um pano, chegou, se ajoelhou aos pés do leproso, falou assim: manda trazer todo mundo aqui, traz os 100, traz os 100. E ele pega o pano e embebeu no pano, naquela infusão, e ele ajoelhado: meu irmão, você tem fé em Deus? Então vamos orar juntos, porque não tem fé sem prece, nem prece sem fé. Vamos fazer uma prece juntos, com fé no seu coração. Aí ele pegou, embebeu o pano na infusão, começou a passar dos pés para cima. À medida que ele ia passando, o corpo dele estava em pústula, a cabeça aberta aqui, devido ao bacilo de Hansen. Aquele cheiro nauseabundo, magrinho, parecia que ia desencarnar naquele dia. Quando ele começou a passar dos pés para cima, ia limpando a pele dele. Aí ele chegou aqui em cima, limpou tudo, parou de sair aquele pus, parou tudo. Aí ele chegou aqui em cima, passou aquele negócio, fechou. As moléculas, né, as células fecharam, as células ósseas fecharam. Aí ele começou a curar, curou os 100 leprosos lá de dentro. Né? Que poder é esse, que fé é essa extraordinária que João Evangelista, agora reencarnado como Francisco de Assis, tinha? Tem ainda, certamente, fé extraordinária. Então nós vamos ver o João Evangelista reencarnado como Francisco de Assis, e vamos ver o apóstolo Tomé reencarnado, o apóstolo Tomé reencarnado como Allan Kardec. Trouxemos aqui até um livro, o Conde Rochester, a médium Vera Krijanovskaya, Os Luminares Tchecos. Esse livro fala de toda a história de Allan Kardec quando ele teve uma reencarnação chamada Jean Hus, né, em 1369. Aqui ainda teve essa outra reencarnação, Jean Hus, 1369 a 1415, onde desencarnou queimado numa fogueira. Nosso Allan Kardec voltaria e morreria queimado numa fogueira. Em 1415, reencarna em 1369 na Boêmia, que hoje é a Alemanha. Ele foi assim um líder religioso. Em 1396 ele se forma sacerdote, teólogo. 1398 ele vai se formar e ter condições assim de ser o líder de uma igreja, onde ele vai se formar em Belas Artes. Em 1400 ele é o sacerdote da igreja de Belém. E lá Jean Hus, ele então vai começar a ter toda uma trajetória pregando em nome de Jesus. Ele foi o primeiro, nosso Allan Kardec, que protestou contra os abusos da igreja. Foi o primeiro que protestou contra os abusos da igreja, do qual ele fazia parte. Ele fazia parte da igreja, ele era um sacerdote da igreja. Então ele chegou a ser o reitor mais tarde de uma universidade, aonde ele pregando em nome do Cristo, e a igreja, quando ele pregava, ficava cheia, tinha gente fora da igreja para assistir as palestras dele, né? Aquilo que ele falava, né? E ele começou a combater exatamente isso, né? Combater o que? Venda de terreno no céu, combater a extrema unção, quer dizer, a pessoa que tinha dinheiro conseguia comprar o céu, ia para lá, mas o pobre não tinha condição. Ele era contra a confissão auricular, onde a pessoa chegava e confessava todos os problemas íntimos para o padre. Não era para fazer isso. Ele combateu isso. Aí ele foi assim 2 vezes comungado pela igreja, 1410, 1412. Aí em 1414 chamaram ele para ir para Constança, na Itália, para ele expor seus pontos de vista sobre a igreja. Era uma armadilha para ele. Foi para lá, ele foi preso, e preso
ele então vai ser queimado no dia 5 de julho de 1415. Foi queimado numa fogueira. E queimado na fogueira, ele então mais tarde voltaria como Allan Kardec. Então Tomé teve essa reencarnação, e nós temos informações que o pseudônimo Allan Kardec, não é, pelo Zéfiro, foi uma reencarnação que ele teve, então, esse espírito, vamos dizer, o Tomé, antes, quando, do ano 58 até o ano 44, antes de Cristo, na Bretanha, ele foi um sacerdote druida. Kardec viveu esse período aqui, de 58 a 44 a.C., quando César era o imperador, na região da Bretanha, na França, porque o povo druida vivia em floresta, ele não tinha uma sede própria, viviam nas florestas, então, mas tinham conhecimento da reencarnação e etc. E Allan Kardec era um sacerdote, onde ele treinava as pessoas, ele que treinava para se tornar um outro sacerdote ou uma outra sacerdotisa, até que ele voltaria, né, como Hippolyte Léon Denis Rivelle, o Allan Kardec reencarnando exatamente em outubro, né, de 1804, às 19 horas, né, no dia 4 de outubro de 1804, ele reencarna, 19 horas. Então ele tem toda uma trajetória, já sabida de todos nós aqui. Nós gostaríamos apenas de ressaltar, né, que Tomé voltaria como Allan Kardec. Então nós temos essa informação também no mesmo livro Universo e Vida do Áureo, pelo Hernani Santana. O Hernani Santana, ele foi o médium da febre, e ele foi a reencarnação do Lavoisier, grande químico francês, né? Nada se cria, nada se perde na natureza, tudo se transforma. Essa foi a frase desse grande químico, foi a reencarnação desse médium, né? Desse médium. Depois nós vamos ter o Zaqueu, reencarnado como Dr. Bezerra de Menezes, no livro 13º Apóstolo. Nesse livro, Jorge Dama Martins, que escreveu o livro, ele fala de toda a trajetória do Zaqueu. Então Jesus foi na casa do Zaqueu. Estava se aproximando já o fim dos 3 anos para Jesus, né? O término do trabalho dele. E Jesus veio com os apóstolos aqui, no mapa nosso, né? Ele veio para Jericó. Chegou lá, antes, tinha um cego de nome Bartimeu na margem da estrada. Aí Jesus está entrando naquela multidão e ele escutou aquele murmúrio todo. O Bartimeu falou: quem é que está falando aí? Desculpa, tem que fazer uma correção aqui. Nascimento de Allan Kardec é 3 de outubro de 1804, né? Acho que eu falei 4, mas é 3 de outubro de 1804. Bartimeu, ele então estava à margem da estrada. Aí escutou aquele murmúrio, falou: quem é que está passando? Ó, Jesus está vindo aí. Aí disse: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus não escutou, muita gente torna a dizer: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus parou, se dirigiu a ele e falou: meu filho, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu gostaria de ver porque eu sou cego, então que você veja em nome de Deus. E ele, curado da visão, ele entrou lá em Jericó, dizendo para todo mundo que ele havia sido curado pelo Cristo. Jesus entra em Jericó, aí tinha uma árvore logo na entrada. A árvore é um sicômoro, né, que é uma árvore pequena, e o Zaqueu estava lá em cima. Zaqueu tinha baixa estatura, era uma pessoa muito rica, era um publicano, mas ele cobrava impostos, era uma pessoa detestada por todos, mas muito rico, tinha muitas casas, tinha muitas terras, muitos latifúndios. Zaqueu, desça da árvore, porque importa que eu pernoite na sua casa hoje. Ele foi naquela alegria preparar o jantar para Jesus com os apóstolos. Jantaram, e no meio da conversa ele disse: Senhor, eu reparto o que eu ganho com os pobres, na metade. Se eu erro numa conta, eu multiplico por 4 e devolvo para aquele que eu errei. Jesus sorriu e disse assim: importa que também seja salvo esse filho de Abraão. Importa que seja salvo esse filho de Abraão. Então Jesus jantou lá, depois Jesus dormiu na casa dele, e no dia seguinte o Zaqueu passa a seguir o Cristo. Passando a seguir Jesus Cristo, aquilo que ele tinha ganhado naquele tempo todo, ele passou parte para a esposa, para os filhos, e ele então, o Zaqueu, passa a seguir o Cristo. Depois que o Cristo partiu, ele veio então para a casa do caminho.
Foi uma das pessoas que mais manteve a casa do caminho. E a Maria, mãe do Cristo, foi morar aqui na Bataneia, uma cidadezinha às margens do Rio Jordão. Ela sempre via, ela sempre se deslocava, ela ia, né, até a casa do caminho. Um dia Maria encontrou Zaqueu e perguntou para ele: é verdade que meu filho jantou na sua casa, dormiu na sua casa? Sim. Dali em diante o Zaqueu teve assim uma ligação assim magnética muito forte com a Maria, mãe do Cristo, a ponto do Chico Xavier dizer que quando ele reencarnou mais tarde, em muitas reencarnações, desencarnou como Dr. Bezerra de Menezes. Nesse livro 13º Apóstolo nós temos essas informações. Quer dizer, ele não foi um apóstolo direto do Cristo, não foi, mas ele foi chamado pelo Cristo para essa tarefa. Jesus não foi na casa dele à toa, né? Foi lá, jantou com ele, dormiu na casa dele, foi um chamamento. Importa que seja salvo também esse filho de Abraão, disse Jesus para ele. E dali em diante ele passou a seguir o Cristo. Foi um dos maiores sustentáculos exatamente da casa do caminho. Em outras reencarnações, na última ele voltou como Dr. Bezerra de Menezes. Reencarnando como Dr. Bezerra de Menezes, desencarnou no dia 11 de abril de 1900, Dr. Bezerra de Menezes. Em desencarnando, 50 anos depois, Chico Xavier estava presente, num grande auditório, a homenagem para ele, num púlpito. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que materializou lá um espírito chamado Celina, né? Trouxe na mão um pergaminho e entregou para ele: ó, a Maria, mãe do Senhor, está mandando esse pergaminho para você. Ele abriu o pergaminho, ficou impressionado, veio até as lágrimas. Era um convite da Maria para que ele fosse morar com ela nessa 7ª esfera em que ele se encontra na 7ª esfera, a Maria, Jesus, José e as grandes falanges do bem que trabalham os continentes em nome do Cristo. Ele, chorando, se negou aí, falou que precisava ficar conosco ainda mais um tempo, né? Declinou desse convite da Maria. Então houve essa magnetização entre ambos, no amor fraterno, desde o encontro que eles tiveram aqui na casa do caminho. Então nós temos outras informações de Paulo de Tarso. Voltaria, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, nesse livro As Marcas do Cristo. Esse é o volume 2, são 2 volumes, né? Nesse aqui, o Hermínio Corrêa de Miranda, aqui é o Paulo, aqui é a imagem do Lutero. Olha como é que o Lutero era, né? Lutero era desse jeito aqui. E aqui o Paulo. Paulo voltaria como Martim Lutero. 1517, o Martim Lutero, ele pregou 31 aforismos, folha de papel, 31 na porta da igreja dele em Wittenberg, na Alemanha, protestando mesmo que o nosso Allan Kardec, Jean Hus, havia protestado e foi parar na fogueira em 1415. Isso tudo aconteceu em 1517. O mundo já estava mais preparado para receber os informes protestantes do protesto do que em 1415. Embora fosse pouco tempo, né? Aí, quanto? 103 anos, 102 anos. O mundo estava mais preparado e recebeu de Martim Lutero o protestantismo, né? Protestantismo. Então nós vamos encontrar a mesma simetria que ele fala para nós entre os participantes com Paulo de Tarso e aqueles que auxiliaram exatamente o Martim Lutero. Aquele grupo de criaturas que auxiliaram, como Barnabé auxiliou muito Paulo, ele voltaria como Joseph Melanchthon, voltaria. Então outros grandes trabalhadores, outros trabalhadores do Cristo, exatamente com Paulo, para trazer para nós exatamente o protestantismo. E por último, Maria Madalena teve um encontro com Jesus na casa de Simão Pedro. E nesse encontro com Jesus na casa de Simão, nós vamos encontrar exatamente um diálogo que aconteceu entre ambos. Maria Madalena diz para Jesus nesse encontro que não era possível ela ter filhos, não era possível, ela era estéril. E Jesus sabia que ela era uma criatura, né, ligada à prostituição,
possuída por 7 espíritos que dominavam, subjugavam-na. E Jesus vai dizer para ela que era mais importante ela ser a mãe dos filhos das outras mães do que ter um filho do próprio sangue. Não é? Falou assim para ela. E que você ainda vai ser mãe de muitos filhos. Importa, Maria, a caridade pelo sacrifício importa mais. Então o que é a caridade pelo sacrifício? É nós irmos em busca do infortúnio oculto. São visitas às vezes aos hospitais, né? Visita que nós fazemos aos asilos, quer dizer, nós saímos do nosso comodismo para irmos em busca das pessoas necessitadas de auxílio. Essa é a caridade pelo sacrifício. Essa é a importância. Então ela vai sair dali, Jesus partiu, e os apóstolos não a quiseram consigo, não quiseram consigo, né? E ela vai aqui viver no Vale dos Imundos, em Jerusalém. Depois que aqui próximo de Magdala, ela encontra com leprosos. Eles perguntaram sobre Jesus, a vigilância sanitária envolveu o grupo. Ela teve que se deslocar com os leprosos até exatamente Jerusalém, né? No deslocamento daqui até Jerusalém, no Vale dos Imundos. Ali ela fazia palestras. Humberto de Campos fala isso para nós, né? Para as criancinhas, para os adultos, sempre às 18 horas. Na hora do anjo, ela falava das curas que o Cristo realizou. Vai pegar lepra, pegando lepra, ela vai querer vir até um pouco mais aqui em cima, com dificuldades enormes, até a cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, na Cária Antiga, que hoje é a Turquia. Cidade existe até hoje, fazendo, né, confronto aqui com o mar Mediterrâneo. E ela se deslocou daqui de Jerusalém até Éfeso, já com o corpo dela todo leproso, passou fome, passou frio, né, muitas dificuldades. Chegou lá, ela caiu, cristãos a recolheram. Ela queria falar com a Maria, mãe de Jesus, que havia se transferido da Bataneia até Éfeso para morar com João, né? E lá então ela aparece com João e acolhe a Maria Madalena, que desencarnou. E depois, quando ela desencarnou, o corpo dela apodrecido, perispírito limpo, ela é puxada por Jesus até Cafarnaum. Magneticamente, Jesus faz com que ela volite de lá até Cafarnaum. Aqui ele vai abrir os braços para ela, o perispírito dela já estava limpo, né? Falou: Maria, vem comigo para o meu reino. Você passou pela porta estreita, vem comigo para o meu reino. Então nós temos um livro chamado Perdoa-te. Esse livro é da Amália Domingues Soler, um livro robusto, mais de 700 páginas, aonde é comentado ali que ela teve uma reencarnação onde ela se chamava Íris, lá na Atlântida antiga, continente da Atlântida. Ela foi uma grande sacerdotisa, muito bonita, e ela fala exatamente do continente atlântico, da Atlântida, desculpe, fala da Atlântida, que era um país assim, muito evoluído mesmo. Foram os exilados da Capela, que nós sabemos, né, que reencarnaram na Atlântida, na Lemúria antiga. Manuel comenta isso em A Caminho da Luz para nós, está lá na Caminho da Luz. Atlântida, Lemúria e outros continentes, é dali que saem para formar, inclusive, a raça egípcia, porque a Atlântida tinha exatamente, até a eletricidade eles já conheciam lá, os atlantes, conheciam lá, já tinham aviões, já tinham submarinos. Existe um médium americano que chama Edgar Cayce, né? Ele desencarnou em 1945, mas ele anteviu tudo isso, o passado e o futuro, ele tinha essas condições. Ele falou que em 1968, ali próximo da Flórida, naquela região do Triângulo das Bermudas, ali tem um continente que ali tem um continente da Atlântida, né? Continente Atlântico. Então a Íris é de lá. Então isso a gente pode dizer o que? Entre 60 mil anos atrás e 10 mil anos atrás. Ela teve, Maria Madalena tem uma reencarnação como Íris. Depois ela volta como Raabe. Está aqui nesse livro, né? Nós mostramos no início, né? Esse livro aqui, ó, Ponte Evangélica. Ela teve a reencarnação quando nós começamos a falar aqui então de Jericó. A cidade mais antiga do mundo foi destruída com a trombeta, né? Cai o muro e eles entram lá. O Josué entra, né? Depois ela vai dizer aqui de uma outra reencarnação dela. Está tudo nesse livro, tá, que nós comentamos no início, em que o Chico, né,
teve participação direta nesse livro. Esse livro, então, Chico Xavier, Um Amor, Muitas Vidas. Dr. César Burnier fala da reencarnação da Maria Madalena. Mais tarde, além da Raabe, ela voltaria como Helena, Santa Helena da Igreja Católica, 244 até 330 depois de Cristo. Foi a mãe do Constantino. Quem foi Constantino? Foi aquele imperador romano, estava com um grande exército. Outro lado, Maxêncio. Maxêncio queria ser imperador romano. Ano 325, os dois exércitos de repente iam entrar em litígio. Apareceu uma cruz em cima do exército de fogo, né? Em cima do exército Constantino, construída essa cruz com milhares e milhares de espíritos superiores. Construíram a cruz e o Constantino então ganhou. Está no livro Sinal da Vitória, do Conde Rochester, a médium Vera Krishnanovskaya. Livro Sinal da Vitória, nós temos isso. Ou seja, o cristianismo ia ser introduzido em Roma, ratificado em 381, aonde então o imperador ratificou isso aí. Depois nós vamos ter uma reencarnação dela, da Maria Madalena, como Cotilde, ano 475, 545. Como Santa Helena da Igreja Católica, ela foi a mãe do Constantino. Ela volta depois como mulher de Clovis. O Clovis era um rei merovingio, lá nas Gálias, na antiga França. As Gálias era a França mais tarde, né? Seria. Aí tinha vários exércitos e eles conseguiram cristianizar todos os soldados. Olha que interessante. Todos os soldados. Então foi essa a reencarnação que a gente tem dela, e depois ela voltaria como Teresa de Ávila, reencarnando em 1515, desencarnando em 1582 em Alva de Tormes, reencarna em Ávila, e ela construiu 17 asilos, orfanatos, construiu conventos, e ela construiu o último convento em Alva de Tormes. Ela tinha um poder tamanho de impor a mão assim, ó, e limpar também a lepra, curar a paralisia, cegueira. Era uma criatura realmente. Jesus apareceu várias vezes para ela, e reergue-se de uma tal maneira novamente que no final da vida dela Jesus vai aparecer assim num triângulo luminoso para ela. Falou: Maria, Teresa, eu agora vim te buscar. É a Maria Madalena de ontem. Vim te buscar. E ela, antes de desencarnar, começou a cair flores do céu, assim, começou a cair flores do teto, das paredes, brotava flores muito cheirosas, assim, do piso, e ela começou a entregar para quem visitava ela lá. De 10 em 10 as pessoas entravam, ela entregava uma flor que brotou por efeitos físicos, né? Do teto, das paredes e do piso. Aí ela desencarnou. Teresa de Ávila, né? Em 1582, em Alva de Tormes. E ela disse no livro Perdoa-te que ela voltaria com a Teresa de Calcutá. Olha que interessante, esse livro Perdoa-te fala tudo disso, né? Então nós temos a última encarnação dela como a Teresa de Calcutá. Então a Maria Madalena tem uma longa trajetória de amor. Não foi apóstolo direto do Cristo, né? Nenhum desses aqui foram, né? Não foram. Esses aqui foram. Mas se a gente voltar de novo lá na pedra rejeitada, a gente lembrar isso, né? Que Jesus espera muito de todos nós aqui. Muito. Né? Hoje nós somos apóstolos também. Quem sabe a gente não teve, quando nós falamos no início, talvez entre os 70 ou entre os 500, e estamos reencarnando várias vezes para servir a Cristo, né? Trabalhar por Jesus Cristo. Então confiemos todos, trabalhemos cada vez mais, lembrando, né, que assim no capítulo 15 lá do nosso Evangelho, fora da caridade não tem salvação. Então é a base da doutrina espírita é a caridade, né? Espírita, lá no capítulo 6, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Espírito da verdade, o próprio Jesus deixou isso para nós. Então muita paz para todos, que nós consigamos assim, né? Verdade. Ter um Natal melhor ainda. Pois não. Te agradece muito o seu estudo, a sua dedicação a nos trazer esses conhecimentos. Te agradece bastante. Né? Somos apóstolos, somos discípulos, né? Somos todos ainda discípulos. Pequenos, mas chegaremos lá. Então, estamos caminhando, né? Isso que importa, né? O senhor faz a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Faça. Então nós vamos, né, elevar nossos pensamentos a Jesus,
Daqui a 2 dias, né, nós vamos comemorar o seu nascimento. Para agradecer ao Senhor Mestre pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir aqui nessa noite para os estudos doutrinários dentro do Espiritismo. Lembrar que João, lá no capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 15 e 16, o Senhor disse assim: se me amais e guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará eternamente convosco. Então hoje, Senhor, nós temos a certeza que o Espiritismo é exatamente esse Consolador, né, que o Senhor nos trouxe, e é o complemento, né, do cristianismo que o Senhor nos trouxe. Ajuda-nos assim para que nós aprendamos a perdoar mais aqueles que nos ofendem, a amar o nosso inimigo, a termos mais paciência, mais tolerância no nosso lar, no convívio com as criaturas em todas as partes, para que nós, Senhor, amanhã nós possamos também exatamente dizer, né, da oportunidade que o Senhor concedeu a nós todos do trabalho. Nós sabemos que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Auxilia-nos para que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, presentes nos lares, todos saibamos da responsabilidade que todos temos na doutrina espírita, e que a sua divulgação é a maior caridade que nós fazemos a ela. Que só possa nos dispersar em paz e nós recebamos nos nossos lares essas vibrações aqui dirigidas a todos. Que assim seja então, Senhor. Assim seja. Obrigado. Então, até o próximo domingo. Nosso obrigado.